Legal, gente, vamos lá. Treinar mais uma questão aqui, mais um assunto do edital de escrevente técnico judiciário, por meio de uma questão da VUNESP aí para a gente treinar. A questão diz o seguinte: auditor fiscal, né? Fiscal tributário da Prefeitura de Jaguariúna. Frase diz assim, ó: em conformidade com a norma padrão de regência, nas passagens é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho que o país não tem conseguido combater e apta para ter uma ocupação. As sequências destacadas podem ser substituídas respectivamente por, ou seja, na ordem. Qual a base de estudo, né? Qual é o alicerce do estudo que você tem que ter aqui para responder uma questão como essa daqui, ó? Palavra-chave aqui no caso, verbos e adjetivos, a matéria de regência, que tem a ver com complemento. Então nós vamos analisar o complemento dos verbos e dos adjetivos, principalmente, e uma atenção especial aos verbos e aos nomes que exigem preposição. Além disso, essa questão também versa sobre o uso de um pronome relativo. E quando você tem regência com pronome relativo, nós temos um estudo específico aqui para identificar essa regência com pronome relativo. Então, regência tem a ver com complemento. Nós vamos analisar a palavra-chave, verbo e adjetivo junto com esse pronome relativo aqui. Tá? Volta para a questão, dá uma pausa, tenta responder, marca o tempo, vê quanto tempo você leva, tenta fazer a questão por eliminação, que é assim que você vai fazer na sua prova. E eu volto aqui com o comentário e com o gabarito, tá bom? Tá valendo. D de dado, né? Por que a letra D de dado aí é a resposta da questão? Bom, vamos lá. Nós temos o verbo fugir aí, que rege a preposição de. Quem foge, foge de alguma coisa. E essa preposição, como disse aqui, nós temos um pronome relativo. Pronome relativo o quê? Que está fazendo referência a algo que está anteposto a ele, que está lá no texto, né? Quando você tem pronome relativo, nós vamos procurar aqui o verbo. Então, tem conseguido fugir. Nós temos aqui o que a gramática chama de locução verbal, tendo o verbo fugir como verbo principal dessa locução. Locução é conjunto, né? Conjunto de verbos. Locução verbal, conjunto de verbos. Esse verbo empregado aqui no infinitivo, terminado em R, é o chamado verbo principal. Ele é que vai exigir essa preposição. Então, essa preposição, obrigatoriamente, ela tem que estar antes do pronome relativo, de que o país não tem conseguido fugir. Ou seja, se o país não tem conseguido fugir, não tem conseguido fugir de alguma coisa. Tá? E aí nós temos o adjetivo apta, né, que é também uma regência nominal. O adjetivo apta, ele rege as preposições a, em ou para, dependendo do contexto. Então nós vamos ter a frase da seguinte forma aqui, ó: é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho de que o país não tem conseguido fugir. O país não tem conseguido fugir dessa espécie de doença estrutural do mercado de trabalho. Por isso tem essa preposição de. E no caso, ó, apta a ter uma ocupação, ou apta em ter ou para ter uma ocupação. Esse adjetivo, esse nome, ele admite, dependendo do contexto, qualquer uma dessas três preposições aí. Tá? O que está errado na letra A? Nessa letra A nós temos um erro no uso dessa preposição em e no uso do com, né, da preposição com. Veja só. Nós temos o verbo desvencilhar, né? Então, quem se desvencilha de alguma coisa, e não em alguma coisa. Então, a mesma estrutura. Apareceu o pronome relativo, você vai para o verbo pós-posto, nós temos aí a locução verbal, tem conseguido se desvencilhar, tendo como desvencilhar como verbo principal, então a regência pertence a ele. Se ele exige a preposição de, essa preposição de tem que ser colocada antes, tá? No caso do adjetivo, nós já vimos aqui o apta, que admite uma dessas três preposições. Então, a frase ficaria da seguinte forma: ó: é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho de que o país não tem conseguido se desvencilhar. O apta, como nós já vimos, apta a ter uma ocupação, ou apta para ter ou em ter uma ocupação. Mesma análise nós vamos fazer aqui. O errado aí é a preposição de. Né? E o que não está errado nessa primeira frase? O que acontece aqui é o seguinte, ó. A gente tem o verbo conviver, ó, tem conseguido conviver. De novo aqui, esse é o verbo principal. O verbo no infinitivo dessa locução, esse verbo exige uma preposição com. Então a frase teria que ficar desta forma aqui, ó. Então também aí no caso é possível até usar a preposição em, dependendo do caso, se indicar lugar, né? Mas na frase não indica, ó. A frase não vai indicar isso, né? E o adjetivo apta aí também a gente vai usar uma dessas três preposições. Então olha a frase inteira, ó.
é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho com que o país não tem conseguido conviver. Então, o país não consegue conviver com essa espécie de doença estrutural do mercado de trabalho, né? E aí a preposição a, para ou em, o adjetivo apta que nós já vimos aqui. Tá? Está errado para, está errado em aí. Tá? De novo, pronome relativo. Então, o verbo eliminar, ó, tem conseguido eliminar. Repare que é a mesma estrutura, né? A gente faz a mesma análise. O verbo eliminar é um verbo principal nessa locução, tem conseguido eliminar. Então, tem conseguido eliminar alguma coisa. Esse verbo eliminar, quem elimina, elimina algo. Essa preposição antes do pronome relativo tem que ser retirada. E aí, no caso, dependendo do contexto, né, conforme eu já até havia comentado aqui, o apto ele pode reger a preposição em, a ou para. Né? Então, a frase reescrita é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho que o país não tem conseguido eliminar. O país não tem conseguido eliminar essa espécie de doença estrutural do mercado de trabalho. O verbo eliminar sem preposição e, mais uma vez, aqui o apta com preposição a, para ou em. A letra E ou letra S, se você preferir, no caso teria que ter uma preposição a antes, né? E por quê? Ó, não tem conseguido se habituar. Quem não se habitua, não se habitua a alguma coisa. Mesmo esquema, gente. Pronome relativo apareceu, vou lá para a locução verbal, identifico o verbo principal, que é o infinitivo, que é aquele verbo terminado em R, infinitivo é terminado em R, ou simplesmente você pode fazer a leitura. Ó. Quem não tem conseguido se habituar, não tem conseguido se habituar a alguma coisa. Né? E nós já sabemos aí que o adjetivo apta, ele vai exigir ou em, ou a, ou para. Então, a frase reescrita é uma espécie de doença estrutural do mercado de trabalho a que o país não tem conseguido se habituar. E, mais uma vez, o apta com essas preposições aí que ficariam corretas, ok? Então, fez a questão? Vamos revisar. Matéria de regência, que é complemento, identificar principalmente a regência com pronome relativo, que é o caso dessa questão aqui, analisar os complementos dos verbos ou dos nomes postos a esse pronome relativo, e, conforme eu já mencionei, uma atenção especial aos verbos que exigem preposição. Fechou? Legal. Então, vem estudar com a gente. Espero você aqui na nossa plataforma. Se você não conhece ainda as vantagens de um curso online, eu peço que você fique aqui e dê uma olhadinha nas vantagens que eu vou trazer para vocês aqui. E a gente se encontra depois em outra questão, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vantagens aqui do curso online, mais o bônus, valor de lançamento, o clique para você identificar aí, para você entrar na nossa plataforma. Primeiro, as vantagens de um curso online. Se qualquer curso online aqui do Vencendo Concursos, você vai ter as seguintes vantagens. Primeiro, ao efetuar a matrícula, você já tem o acesso imediato. Significa dizer que efetua a matrícula, você já pode acessar naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Outra vantagem também bem bacana aqui também é o acesso ilimitado. Né? O que significa esse acesso ilimitado? Você pode acessar a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Quer estudar de madrugada, quer estudar no final de semana, no feriado, quer estudar de manhã, de tarde, não importa quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário, você pode acessar aqui nosso material na plataforma. Uma outra vantagem também é que nós temos um material aqui por meio de teoria, claro, né, tem que ter os conceitos, junto com questões comentadas, isso de todos os assuntos, não só de língua portuguesa. Então você vai ter aqui, ó, centenas, milhares de questões comentadas de todos os assuntos do edital. Então, para você estudar melhor, né, não basta só você ter uma questão, mas é importante que os professores comentem para você identificar por que você acertou, ou por que você errou. E, é claro, tudo isso por meio de um material também em PDF. Então, além das aulas gravadas, o material em PDF. Só que o Vencendo Concursos também vai trazer aqui, eu trouxe para vocês aqui também, o bônus. Né? E esse bônus aqui é bem interessante. Ó. Então, para corroborar com as questões comentadas, o Vencendo Concursos vai disponibilizar também um caderno de questões. Então, vejam só, você já tem inúmeras, dezenas, milhares de questões aqui, já nas vantagens, né? E mais um bônus, você vai receber mais questões gabaritadas para você saber também treinar o que você acertou, o que você errou. Além disso, simulado, 2 simulados para você treinar, marcar tempo bonitinho, quanto tempo você leva para resolver a questão e tal.
Teremos também uma revisão de véspera, né? O que é essa revisão de véspera para quem não sabe? Então a prova vai ser realizada num domingo, num sábado nós passamos aqui praticamente o dia todo fazendo revisões de todas as matérias, de todos os assuntos pertinentes ao edital com os professores aqui. Essa revisão de véspera ela faz muito sentido, ajuda bastante. Além disso, no momento em que você estiver se preparando, nós vamos ter as lives também aqui, que nós vamos fazer com diversos professores, vamos trazer assuntos, trazer dificuldades que os candidatos têm nas lives, a gente tenta resolver essas dificuldades. Então, semanalmente, Vencendo Concursos vai produzir aqui lives com professores. E, claro, gente, a tutoria, que é o acompanhamento. Então, você tem uma dificuldade numa matéria, numa disciplina, num assunto, né? Os nossos professores aqui também vão trazer um auxílio, uma ajuda por meio de tutoria. Então, as vantagens são inúmeras aqui que você vai ter. E a vantagem maior aqui, uma das maiores, eu acho até, né? Que é essa garantia da aprovação que o Vencendo Concursos coloca aqui. A gente tem tanta certeza, né, do material que a gente publica aqui, coloca na plataforma, que nós trouxemos, ou melhor dizendo aqui, uma garantia de aprovação, que se você não estiver entre os habilitados aí no concurso do TJ, você terá o direito a um outro curso da sua escolha. Pode escolher qualquer outro curso, caso você não esteja habilitado. Essa aqui é uma informação interessante que em que você vai encontrar isso em poucos lugares, que o Vencendo Concurso acredito que é pioneiro nisso aqui. Valor de lançamento do curso. Valor de lançamento. Vencendo Concursos, esse curso normalmente sai por R$ 497. Só que com a promoção de lançamento, Vencendo Concursos fez por R$ 247 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 24,65. Bom, pessoal, olha, R$ 24,65 em 12 vezes para você ser aprovado num concurso do TJ, realmente isso não é nem gastar, isso é investimento. Só que ainda em cima desse valor aqui, o que o Vencendo Concursos vai fazer? Você vai clicar no link que você vai ver aí abaixo e você vai entrar aqui nesse cupom de desconto, vai digitar lá onde está escrito Dorival 10. Ali você vai ter, além desse valor aqui de 247 ou 12 de 24,65, você vai ter ainda mais um bônus de desconto por meio desse cupom de desconto Dorival 10. Então você vai fazer o seguinte, tá vendo esse link aí abaixo? Ó? Você clica nesse link, entra na nossa plataforma, faça a sua matrícula que você vai ter todos esses benefícios aqui, tá? E nos acompanhe aqui no canal para você ficar informado todas as novidades que vocês terão, que nós teremos aqui futuramente do concurso do escrevente técnico judiciário. Estou te esperando aqui no link abaixo, clica, faz a sua matrícula e fica ligado aí, porque eu vou trazer dicas de língua portuguesa no decorrer da semana para vocês. Fechado? Abraços a todos, estou te esperando aqui no nosso link no Vencendo Concurso. Até mais.